Oi, gente, aqui é a Jade Barbosa, da Ginástica Artística do Flamengo. Se você quer saber tudo de esporte, acompanhar todos, principalmente a ginástica, né, meu esporte favorito, acompanha aqui com a gente no canal Domínio Rubro Negro. Por favor, segue a gente, curte, dá like, faz tudo, tá bom? Um beijo! Boa tarde, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Domínio Rubro Negro, o canal que fala de tudo do universo rubro-negro para vocês. Mais um vídeo, rapaziada. Pois é, mais um vídeo. Daqui a pouquinho tem jogo do Flamengo, mas nós vamos falar aí de alguns assuntos que realmente estão incomodando demais a gente, tá? Mas antes de eu falar, vou pedir para você aí, meu amigo, por gentileza, deixa o seu like, se inscreve no canal, é muito importante, tá? Deixa o like aí, o joinha ajuda. Compartilhe o nosso vídeo e fique atento aí a todas as novidades que nós trazemos aqui para vocês, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos falar rapidamente aí, né? Olha, pessoal, toda vez aí é a mesma história. Hoje de manhã nós falamos aí sobre o processo de fritura do Vitor Pereira, né? Impressionante como as pessoas ainda não perceberam que alguns jogadores estão no processo de fritura do Vitor Pereira. E aí, meus amigos, o fato é que é o seguinte, vou pegar a imagem aqui, né? Vamos trazer aqui para a rapaziada. Vamos botar essa imagem aqui. Eu acho que essa imagem ela retrata bastante, né, o que está acontecendo, né? Olha só, pessoal. Essa é a quantidade de treinadores que passaram pelo Flamengo aí nesses 3 anos, vai para 4 anos, né, da gestão do Rodolfo Landim, né? Uma boa quantidade de treinadores. Vamos levar em conta aí, né, que muitos passaram, não tiveram oportunidade e foram fritados por jogadores do Flamengo. Tá? Muitos não conseguiram mostrar o seu trabalho. Era muito fácil chegar e falar o professor Pardal, mas ninguém parou para ver se os jogadores estavam contribuindo com as solicitações dos treinadores. Olha, a gente tem exemplos aí, né? O Abel paizão, né? Ele não foi fritado. A diretoria que viu que ele não trazia resultados. E como ele abraçava muito o grupo, não resolveu nada. Aí nós tivemos o Jorge Jesus, que foi o pulo aí, né? Foi aquela curva fora, né, do eixo. E aí o Jorge Jesus fez um baita trabalho. Mas em um momento ele disse que foi fácil. Pelo contrário, ele disse que foi muito difícil fazer o trabalho e convencer as pessoas a entenderem o que ele queria, né? E até então era muito difícil. Depois os caras cederam e aí se tornou uma grande amizade ali entre o grupo e o Jorge Jesus. Mas teve dificuldade. Aí depois nós tivemos o Domenech. O Domenech chegou cheio de ideias, era o estagiário. Mas o Domenech queria implementar as suas ideias e não conseguiu. Por quê? O grupo não comprou o Domenech. Ele foi fritado, literalmente. E o Domenech seguiu a linha dura e não ficou calado. Como o Jorge Jesus falou, quando ele saiu, o Flamengo só perde para ele mesmo. O Domenech não repetiu as palavras, não falou. O maior adversário do Flamengo é o próprio Flamengo. Com isso, já serviria bastante para você coçar a orelha e ficar meio atento ao que vinha acontecendo. E logo depois, nós tivemos aí o Rogério Ceni. Não, o Rogério Ceni chegou. O Rogério Ceni chegou, né? Não, foi o Renato. Renato Gaúcho chegou, pá! Rompendo aí tudo, ganhando tudo. E a galera é o Renato, é o Deus, é o Renate. E aí, de repente, o Renato começou a impor algumas coisas ao grupo do Flamengo e a galera não curtiu muito. Treinar dobrado? Treinar no dia, nas vésperas do jogo, não gostei não. E aí, esse mesmo grupo, né, começou a fritar o treinador. Então o Renato foi lá. É lógico que o Renato tem as suas deficiências. A gente sabe muito bem que o auxiliar dele é o grande estrategista. O nosso Renato Gaúcho é nada mais nada menos do que um motivacional, né? Então é um cara que motivava os caras. Mas ele viu que os caras não estavam fáceis. Tanto é que ele deu um perdido no Flamengo e deu uma fugida. Deu uma fugida aí às vésperas da decisão. Ele ficou puto. Não tinha compromisso, os caras. Então, vou fazer a minha parte. Mano, aí nós tivemos outro cara que chegou aí, que foi o Rogério Ceni. O Rogério Ceni chegou chegando, mano. Pá, Rogério Ceni, todo mundo, eu falei, galera, o Rogério chegou, pá, chegou o Rogério. O Rogério chegou lá, parceiro dos jogadores, fala a mesma linguagem, começou, o Flamengo deu ali uma certa liberdade, o Rogério tá. O Rogério conseguiu conquistar, né? Conseguiu conquistar títulos. Só que aí veio o grande problema.
O Rogério também queria implementar o trabalho, queria mostrar o trabalho dele, né? E quando ele começou a cobrar e falar que os caras precisavam treinar em 2 períodos, aí o Willian Arão chegou e falou que não ia treinar, não vou treinar. E aí começou a rebeldia novamente aí, o processo de fritura de Rogério Ceni. E aí, corpo mole dentro de campo, os caras não rendiam, Rogério fritado também, né? Rogério fritado. Aí o Flamengo resolveu fazer a grande mudança. Vamos trazer um treinador português, um treinador que venha, que faça um trabalho bacana, que venha fazer um... Beleza, vamos embora, topa, legal. Trouxeram o Paulo Souza sem consultar os demais treinadores. Foi fato, os caras já foram definidos em cima do nome do treinador. Eles não viram os outros que tinham, não fizeram entrevista nenhuma. Eles foram em cima do Paulo Souza. Paulo Souza chegou aqui muito motivado, muito empolgado com tudo que tinha. Comissão técnica também. Pô, nós vamos ter respaldo. Só que o Paulo Souza, ele tem os seus problemas. Ele é difícil de lidar. E aí, né, atrapalhou todo o desenvolvimento. Até os próprios companheiros de trabalho não conseguiam. E aí, ele quis se impor mais. E aí, mano, o que acontece? Quando ele quis se impor mais, processo de fritura. Mano, agora temos aí o Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira, né? Depois do Dorival, desculpa, o Dorival chegou, abraçou todo mundo, ficou amigão do Diego Alves, ficou amigão de não sei quem, abraçou todo mundo e conseguiu 2 títulos aos trancos e barrancos. Por quê? Vamos falar aqui, pessoal. Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo não jogou um bom futebol. O Flamengo conseguiu conquistar os títulos, mas sem a prática de um bom futebol. Beleza, nós temos que comemorar isso. Mas a diretoria viu que não ia dar certo, que não era o cara competente para poder dirigir o Flamengo no momento de um Mundial. Ele seria engolido. E é fato, não ia dar certo. Ah, eu nunca saberei. É, realmente, nunca saberei. Mas as coisas indicavam, até mesmo as últimas derrotas, 3 derrotas consecutivas para os 3 lanternas do campeonato, deixaram bem claro que o Dorival estava muito que relaxado também com a situação e não estava nem aí e o pau estava atorando. Aí resolveram trazer o Vitor Pereira. Uma decisão acertada no meu ponto de vista. Independente do problema do Corinthians, eu quero que o Corinthians se exploda. Mas o Vitor Pereira chegou para tentar profissionalizar, arrumar a casa. Mano, o problema é que o Vitor Pereira está começando a enfrentar o mesmo problema que todos os outros treinadores enfrentaram. O processo de fritura por não aceitação das ideias dos caras. Quando o cara quer impor o trabalho, os jogadores parecem estar fazendo corpo mole. E olha, saiu o medalhão, ainda continua medalhão. Felipe Luiz, Davi Luiz, alguns jogadores que já têm um pouco mais de tempo de casa, né? E isso pode influenciar também jogadores mais novos. O Flamengo não consegue render dentro de campo porque talvez não esteja correspondendo ao que o treinador impõe para eles. Primeira entrevista do Felipe Luiz, o esquema é muito difícil. Primeira entrevista do Everton Ribeiro, o esquema é muito complicado. Mano, não pode isso. Os garotos vão lá e executam, tá? Hoje eu torço muito para que o Vitor Pereira consiga mostrar, né, que esses garotos aí conseguem executar exatamente o que ele quer. Se eles conseguirem fazer isso, fizerem um bom jogo, pessoal, fica mais do que provado, apesar de todos esses exemplos aqui que a galera não consegue compreender, que o Flamengo precisa de uma mudança estrutural no seu departamento de futebol. As pessoas, os conceitos da diretoria do Flamengo precisam mudar para ontem e deixar os caras trabalharem de maneira correta e colocar o jogador no seu devido lugar. Jogador que ganha bem, que é pago em dia, precisa apenas cumprir o seu papel. E se não está satisfeito, que Deus tenha lá, né, o Eurico Miranda, né, pega suas coisinhas e fica a mula. Se o Braz quer continuar fumando charuto e tirando onda, tem que se impor como um dirigente que tem que ser feito. Tá? O Braz segue aí no comando aí do futebol do Flamengo, muito questionado pelo pessoal da diretoria do Flamengo e com muita razão. Tá? Tem que parar com esse paternalismo e começar a cobrar profissionalismo. É isso que tem que ser feito. Outro detalhe que eu quero falar para vocês, tá? O Flamengo segue aí em busca de situações aí como é que eu vou dizer para vocês? De reforços, né? E olha, eu acabei de receber a informação aqui do Ângelo, né? Deixa eu ver se eu pego aqui a imagem do Ângelo para vocês, tá? Ângelo Gabriel, deixa eu pegar a imagem para vocês. Eu acabei de receber a confirmação que realmente o Flamengo está muito próximo de acertar com o Ângelo. Deixa eu abrir a imagem aqui para vocês, né? Para a gente falar do jogador. E eu quero colocar algumas coisas aqui para a galera prestar atenção, tá? Vamos lá, bota o Ângelo aí na tela.
Vamos lá, Ângelo na tela para vocês, tá aí, ó. Tá? O Ângelo é o seguinte, pessoal, é um bom jogador? É um bom jogador, é um garoto que pode brilhar no Flamengo. Mas como eles no ataque, a gente tem vários. A gente precisa dar oportunidade porque a gente tem na casa. Eu acho que a maior deficiência do Flamengo são jogadores da base no setor defensivo, tá? Mas o Flamengo está disposto a realmente pagar os... Deixa eu até olhar aqui o telefone, ó. Não é brincadeira não, acabei de receber a informação aqui ainda agora. Deixa eu ver aqui, né? Aqui, é isso mesmo. Acabei dizendo que o Ângelo está próximo de se acertar com o Flamengo. Mano, na moral, o Ângelo é um jogador habilidoso, tem aí todo um conceito, pode ajudar muito o Flamengo. Pode ter sido o pedido do Vitor Pereira? Beleza, então o Flamengo vai atender o pedido do Vitor Pereira. Mas nós temos jogadores de habilidade no elenco do Flamengo, na base, que podem suprir a nossa necessidade. Com o dinheiro do Ângelo que o Flamengo vai gastar, algo em torno de 13 milhões de euros, o Flamengo poderia muito bem investir em 2 volantes, o uruguaio e o argentino, que estão dando sopa aí no mercado, tá? Nós temos aí o Fabrício, né? O Fabrício, que está dando moleza aí, e o Santiago Reis, né? O Fabrício, que é o uruguaio, e o Santiago Reis, que é o argentino. São 2 jogadores que estão aí na média de 6 milhões de dólares ou de euros. São 2 jogadores. Então, a gente poderia... O dinheiro que nós vamos contratar um menino aqui, que é uma promessa que pode ser arriscada, a gente poderia contratar 2 promessas num setor muito mais importante, que é o sistema defensivo do Flamengo. O sistema do ataque, o Flamengo tem o Matheus França, tem o Matheus Gonçalves, o Flamengo tem o Lohan brilhando aí. O Flamengo tem jogadores que podem suprir a nossa necessidade. Eu acho que nós temos muito mais carência no meio do campo. Mas o seu Braz deve apostar nesse garoto aí. Então, meus amigos, a informação que eu tenho é que realmente foi confirmado. Os caras estão próximos de um acerto com o Santos, com esse jogador. Sendo assim, o Flamengo estaria trazendo a sua primeira contratação e muito tardia. O Flamengo precisa se reforçar. Pessoal, a dica, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Por favor, tirem o foco do treinador. O treinador tem culpa? Tem. Na hora do jogo a gente vai criticar, mas o grande problema do Flamengo está dentro do Flamengo. E se chama diretoria, Rodolfo Landim e Marcos Braz. Enquanto esses caras não profissionalizarem o futebol do Flamengo, e nós tivermos Fabinho e o Fabinho Soldado, né, o Juan e o Fabinho Soldado, né, na gestão do futebol, a gente está perdido. O Flamengo vai continuar aí nessa carência. Valeu? Gente, Flamengo e Botafogo aqui às 18 horas, 18 horas tem jogo, e a gente vai ficar ligadinho aí, vai fazer um vídeo mais tarde aí, falando de Flamengo e Botafogo. Valeu? Um abraço, fique com Deus aí, uma ótima tarde para vocês. Flamengo!